Olá, queridos amigos, estamos de volta aqui em mais uma segunda-feira com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando com o ministro do Evangelho, pastor Sérgio Alves, trocando aí umas ideias com ele e ouvindo dele, né, com a sua experiência nessa longa caminhada aí com Deus, né, sobre as coisas que ele já tem entendimento e que pode nos auxiliar na nossa caminhada também, não é, pastor? Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a todos aí da nossa audiência, uma alegria retornar ao programa e continuar aqui falando da verdade divina, que é maravilhosa para nos tirar dessa vida de escravidão natural, né? E vivermos com paz sob o governo do Espírito Santo, né? Isso é muito maravilhoso. É verdade, porque traz um crescimento, né, para a nossa alma e uma melhora na nossa qualidade de vida de fato, quando aprendemos o caminho certo, a maneira certa de usarmos aí, não é, o manual do fabricante, não é, que é a Bíblia, que Deus nos fabricou, já mandou o manual junto aí, que é a Bíblia, não é? Com certeza. Bem, pastor, as pessoas gostam até de falar do céu, mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o inferno, porque eu tenho uma Bíblia de Estudos de Genebra, que eu considero muito boa, que me ajudou assim bastante a compreender algumas coisas também, não é? Lá no início, e que tem um textinho ali que explica um pouco, né, sobre o inferno, algumas coisas, e eu gostaria de ler rapidamente então aqui para os nossos telespectadores e pedir que o senhor comentasse, não é, qual é o seu parecer sobre isso. Sim. Então aqui no livro de Marcos, né, tem essa explicaçãozinha que fala sobre o inferno e diz que fala do inferno como um lugar de habitação final dos condenados à punição eterna, um lugar de destruição, um lugar de tormento, né? E que também, embora o céu será melhor do que podemos sonhar, assim o inferno será pior do que podemos imaginar, né? E que ele é a justa condenação daqueles que desafiam, apegando-se aos pecados que Deus detesta, né? E que o inferno é algo que nunca vai ter fim e que não há uma segunda oportunidade, isso o senhor já falou, né, num dos programas anteriores, que não há uma segunda oportunidade depois da morte. Por isso nós temos que nos arrepender em vida antes de morrermos, né? Que é algo que Deus quer para todos, né? Que seria nós fôssemos para os céus, não é? E não para o inferno, que é este lugar, não é, que não terá fim, ou esse plano, né, como queiram, né, e que os que estão no inferno, ou estarão no inferno, compreenderão que se condenaram a si mesmos, porque amaram mais as trevas do que a luz, recusando-se a terem o seu Criador como o seu Senhor, não é? Rejeitando ao Deus que os criou, não é? E diante dessa incontestável evidência de Deus e desse ponto de vista, o inferno tem sua base no respeito de Deus pela escolha humana. E todos recebem o que escolheram, seja estar com Deus para sempre ou estar sem Ele. E que os que estão no inferno saberão, né? Não só que seus feitos mereceram a punição, né? Mas saberão que escolheram isso em seu coração, né? Então fica a advertência de Deus para nós, né, que é misericordioso, porque Ele não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva, não é? Então eu achei isso uma coisa assim muito simples e muito profunda ao mesmo tempo, né? E clara, na verdade, né? Ela é bastante clara, essas asserções aqui. Realmente, explica realmente com muita clareza, mas tem alguns aspectos assim para a pessoa entender o que foi lido, que ficou bem claro, do porquê que existe a condenação, a punição eterna.
E quem vai para lá e por que vai para lá, né? O que eu devo fazer para não ir para lá? Então isso é importante fazer um complemento nesse texto que você acabou de expor, que é a pura verdade. Eu concordo e penso da mesma forma com que tudo que você leu aí. É bíblico isso aí. A gente tem que pensar que o homem não foi fabricado por Deus e colocado na terra. Nele não havia trevas, não havia pecado, não havia o inimigo de Deus neles. Por livre vontade e por desobediência ao preceito absolutamente compreendido por eles, eles transgrediram conscientemente a lei de Deus. O primeiro casal, esse que chegou aqui, que Deus tinha colocado na terra. E aí então o pecado entrou no homem e entrou em todas as pessoas que iriam nascer a partir dali. Porque todas as pessoas que iriam nascer saíram daquele primeiro casal. E até hoje está botando para fora aí, né? Como uma maldição, não é? Que recebemos geneticamente, digamos, no plano espiritual, né? Parece um vírus assim, que todo mundo nasce contaminado com a picada da serpente, que é o inimigo de Deus, o condenado eternamente, que hoje todo mundo conhece por Satanás, o diabo, né? Ele é um ser espiritual, ele é real. O que ele fez? Lá no Éden, ele contaminou e fez o homem repudiar Deus com sua doutrina, enganando o homem. E como se configura o repúdio a Deus? Por meio da transgressão do preceito conhecido. Então, se eu não conheço a verdade e tivesse errado, eu não teria nenhum juízo de Deus. Mas Deus havia esclarecido eles para não errar naquele aspecto que eles erraram. Então eles ficaram condenados a partir dali. Não é que eles iriam para o inferno, eles já estavam condenados ali, lá no Éden. Pela escolha que fizeram. Pela escolha que fizeram. Com o passar de 4.000 anos, Deus fez uma promessa lá em Gênesis, logo após o pecado, que iria dar oportunidade para aqueles que queriam se livrar da natureza condenada. Isso seria a nova aliança? Isto. A nova aliança trouxe... Casualmente, hoje foi a palavra que eu li na Bíblia sobre a nova aliança. O que é a nova aliança? É Cristo, é Deus se fazendo homem, pagando a conta do homem para o homem receber a salvação e a glorificação e a vida eterna. É isso aí, basicamente. Por meio da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único. A gente tem que sempre saber que Jesus era o único Filho de Deus que tinha ali. Não tinha mais nenhum, né? Aquele homem era o único que era Filho de Deus. E aquele homem não tinha pecado, ele estava no protótipo original de Adão. Não tinha pecado. Portanto, o único que poderia, nessa nova aliança, pagar a conta. Pagar essa conta para que nós recebêssemos essa salvação, ou seja, né, esse perdão e a salvação para não ir para esse lugar aí de trevas eternas, aí, sofrimento. Então, quando o homem nasce, ele já nasce pecador, né? Ele não precisa fazer um curso para pecar. É espontâneo o pecado nele, porque a natureza dele é maligna, é perversa, é o bem e o mal. O que é o bem? O bem é a boa moral do cidadão, né? Mas ele está salvo? Não sei. Se ele não é o suficiente para que a pessoa seja salva. A natureza pecaminosa e o escrito de condenação sobre ele não vai mudar se ele não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Que é o caminho de volta, aperfeiçoado. Porque não basta fazer essas coisas, porque as outras ruins permanecem conosco. E só realmente Deus, e através de Jesus, para transformar
tantas coisas, não é? Que não são boas, que são pecados conhecidos e até ocultos, né? Que nós temos por conta, né? Da queda do homem, não é? Da desobediência lá dos primeiros, né, de Adão. Bem, pastor, a gente vai fazendo um breve intervalo, mas já voltamos aí com esse assunto tão importante. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e continuamos a falar sobre algo que, né, ninguém quer, que é o inferno. Que não é aquele lugar assim quentinho, né, para a gente passar o inverno, né, porque de certa forma Deus nos diz que assim como os céus são muito, o céu é muito melhor do que nós imaginamos, o inferno também é muito pior do que nós imaginamos. Então é de fato algo terrível, e diz também que a única oportunidade que nós temos de ir para um ou para outro é durante a nossa vida e pela nossa escolha, não é? Então, nós que escolhemos ir para o céu ou para o inferno? Sim, exatamente. Depois que Jesus ressurgiu dos mortos, nossa vitória foi dada. Tu continua com a condenação eterna se você quiser. Foi dada para os que querem. Não, está à disposição para todos. Para todos que quiserem. O acesso está livre. Sim. Quem quer buscar salvação e livrar-se da punição eterna, tem que receber Jesus como Salvador e tem que receber Jesus como Senhor da vida dele. Ela precisa confessar com a boca, porque crê no seu coração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne para pagar a dívida que nós tínhamos com o Pai. Mas não só pensar isso, né? Tem que declarar. E para falar, tem que crer no coração. Sim. De que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne. Não adianta falar por falar também. Essa é uma exigência, né? Depois disso, tem que ser batizado nas águas para completar o processo de salvação. Então, por isso está escrito em João 3 que ninguém entra no reino de Deus, que é a glória eterna, sem nascer da água e do Espírito. Então, nascer do Espírito é fazer essa declaração de que eu creio que a justiça divina se processa para meu resgate através desse sacrifício do sangue de Jesus. E então vou para o batismo para completar a obra de que eu saí do mundo das trevas e entrei no corpo de Cristo. Então eu troquei de moradia, troquei de cidadania, houve uma mudança espiritual muito grande na minha vida, embora eu não veja, não tenha ciência disso. Mas para Deus tem. E até tem uma passagem na Bíblia que diz que embora vivamos no mundo, nós não somos mais do mundo. Não somos. É verdade isso, não somos mais do mundo. Então, naquele momento, a pessoa recebeu a salvação da sua alma. Mas isso é jurídico apenas. Isso. A salvação agora vai começar a restauração daquela alma para você ter uma vida eterna com Deus. Ou seja, comprou a casa, já é tua, mas agora vamos ter que transformar, tem que pagar o preço para que ela seja transformada. Espécie de um financiamento na caixa, né? Porque Jesus comprou uma coisa aí bem ruinzinha, eu creio, né? Complicado. Mas ele sabia e a ele aprove fazer isso, né? Esse sacrifício por nós. Então, essa restauração, Deus dá uma escolha para o homem. Tu quer ela em vida agora, terrena, ou tu quer ela depois da morte? Mas ali diz que depois da morte... É nas trevas exteriores, não é a condenação eterna. É 1000 anos de disciplina milenar, e que a pessoa será purificada para voltar para Deus para a eternidade. Quem vai ser condenado é aquele que não recebeu a salvação judicial por meio do sangue de Jesus. Esse vai ser condenado. A alma dele vai ser condenada.
Deus nos dá várias oportunidades, não é? Por amor. É. E muitas pessoas sabem disso e desprezam. E Deus lava as mãos. Eu não tenho mais nada. O sangue não é minha culpa se derramar o sangue dele. Assim como nós também temos que pregar para todos, para o sangue sair das nossas mãos. Amém? Bem, às vezes é um pouquinho complicado certos detalhes, né? Mas faz muito sentido, sim, né? Eu creio que é bastante compreensível, mas essa questão de se entender que nós temos que levar esses ensinamentos de Cristo, essa boa nova, né? Dessa aliança, essa nova aliança que Deus fez, né? Para que nós pudéssemos ter essa salvação a partir de Jesus Cristo, né? E que nós levando essa palavra para outros e as pessoas optarem e não quiserem, não é? Então todos têm o livre-arbítrio também, ao mesmo tempo que é algo que todos podem receber gratuitamente, não é? De uma forma simples, não é? Crendo, conhecendo, né, um pouco Sim. mais Jesus, né, e a sua obra e o seu objetivo, né, vindo aqui para a Terra, né, conforme Deus enviou. Mas, pastor, então, para que as pessoas que nos assistem, quem sabe, já poderem dar o primeiro passo aí para essa salvação, né, que é a salvação judicial, como o senhor disse, não é? Sim. O senhor, quem sabe, poderia conduzir através de uma oração, que as pessoas pudessem proferir, falar, declarar com a sua boca, né? Aqueles que quiserem, então, quem sabe, repetir, né, esta oração para a salvação. Posso fazer assim. Então eu convido a todos os nossos telespectadores que estão nos ouvindo aí, se vocês creem que Jesus é o procedimento de Deus, o Filho de Deus que veio em carne para pagar nossa dívida porque transgredimos as leis de Deus e precisamos do perdão de Deus e da purificação para adentrar no corpo de Cristo e ser salvo eternamente. Se tu crê que Jesus é o Filho de Deus e que veio para salvar, para morrer e ressuscitar, você pode fazer essa oração comigo que você recebe a salvação de Deus agora em tua alma. Você será salvo. Então vamos fechar os nossos olhos e aqueles que querem, eu vou orar e você pode repetir em voz alta. Amado Pai Celestial, eu chego a Ti por meio do nome e do sangue de Jesus Cristo, do Teu único Filho. E eu quero agora, nesse momento, declarar que eu creio que Jesus Cristo, que esteve aqui na terra, morreu e ressuscitou, é o Filho de Deus. Ele era o unigênito de Deus. E que após a sua morte, tornou-se o primogênito de Deus. Eu quero agora declarar a Ti, ó Deus, que eu creio que a salvação dos pecadores e a redenção plena dos pecadores vem por meio desse sangue que correu naquela cruz. Tu lavou os nossos pecados com este sangue. E neste momento, eu faço a minha declaração porque tenho uma crença absoluta no meu coração de que Jesus é Salvador e é Senhor e é Filho de Deus. E também aqui declaro que recebo Ele no meu coração agora, que Ele pode derramar seu Espírito para governar meu espírito e minha alma a partir de hoje. E me dar a graça para que eu ande a partir de agora nos seus preceitos e na sua verdade. Porque eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, o único e absoluto para a minha vida.
Peço a Deus, em nome de Jesus, que escreva o meu nome no livro da vida, na eternidade, com Ele. E que eu receba agora a restauração desta minha alma também. Que esse processo inicie hoje, fazendo com que Deus purifique a minha alma de todas as mentiras, enganos e trevas que há nela. Eu dou a liberdade para Deus limpar. Em nome de Jesus. Que a partir de hoje a sabedoria de Deus me ilumine, para que eu seja manso e humilde para receber a palavra a partir de hoje. Eu declaro, Senhor, que recebo agora o perdão que veio por meio do sangue do Teu Filho, Jesus. Me perdoa, Senhor, pela vida de pecados até aqui. E me purifica o meu coração de todo mal. Porque a partir de hoje eu me declaro que sou membro do Teu corpo, por meio do sangue de Jesus. Não por boas obras, mas por meio do sangue de Jesus. E esta fé me salva, Senhor, como diz a Escritura. Amém. 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 Então, está aí, não é? Convidamos a você que talvez tenha pegado aí, né, uma parte só, né? Agora no final nós teremos essa programação amanhã às 10 horas novamente e posteriormente no YouTube também, né? Para que você possa ouvir novamente, né? Ou quem sabe até, né, levar esta boa nova aí para todas as pessoas, né, amigos, a família, né, e tantos mais quantos, né, a gente tem acesso aí no dia a dia, né, porque como diz Deus lá, não é, Ele quer que a sua família cresça aí na terra, não é? Amém. Bem, então muito obrigada, pastor, uma boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Verbo.